Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript. E a partir da aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre os elementos do DOM, mas aprender a referenciar. Como que a gente referencia os elementos do DOM? Esse conteúdo é muito importante e a gente vai começar a entender isso a partir da aula de hoje. Bora para a prática! Então, pessoal, olha só o conteúdo básico que a gente vem trabalhando aqui nas outras aulas, para a gente não perder tempo criando um novo HTML. E eu preparei, deixei a nossa listinha aqui de cursos, né, que é uma div com outras divs dentro, para a gente começar a entender como referenciar os elementos do DOM. Como que a gente pode encontrar um determinado elemento, mas nós não vamos entender sobre o Query Selector e Query Selector All, não. Agora é mesmo a gente falando sobre a relação desses elementos dentro do DOM. Isso é um conteúdo muito importante para a gente apontar ou obter exatamente os elementos que a gente quer trabalhar, beleza? Bom, vamos começar falando de elementos filhos e elemento raiz, para a gente entender. Porque os elementos, eles têm uma relação, tá? Olha só, olha como é que funciona. Por exemplo, vamos pegar a nossa página aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha, tá? O resultado da nossa página. Nós temos aqui a nossa div principal, que é esse camarada aqui, beleza? Isso aqui é uma div que tem outras divs aqui dentro. Essa div aqui, ó, vamos chamar de HTML mesmo, ela tem uma relação direta com essa div e com as outras divs que estão aqui, tá? Todas se relacionam. Contando a partir da nossa div, vamos chamar ela inicialmente aqui de raiz. Ela não é raiz da página, mas vamos chamar essa div de raiz. Se eu, a partir dessa div, o que essa div aqui é dessa div? Eu posso falar diretamente que essa é uma child, ou uma filha dessa div. E todas essas aqui são filhas dessa div. Em especial, essa aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Todas essas, a partir do raiz, tá, pessoal? São childs ou children, mas vamos entender primeiro child, são filhas, beleza? Essa aqui em especial, ela é a first child. Ela é a primeira filha. E essa aqui em especial é a last child, a última filha. Agora, todas as outras são filhas, beleza? Joia, muito bem. Essa aqui, agora mudando a relação. Se eu tô com essa, agora a minha referência é essa div aqui, tá? Para essa div, ela não tem elementos filhos. Se eu pedir para listar os childs dessa filha, o nosso sistema vai listar que ela tem um text como child, como direto filho, como filho direto. Agora, se eu pedir um elemento filho, ela não vai listar, porque ela não tem nenhum elemento dentro dela. Ela só tem um texto, beleza? Agora, essa div, a gente já entendeu que ela não tem elementos dentro dela. Agora, qual que é a relação dessa div aqui para essa div? Essa div, ela é uma parent. Ela é o pai desta div, ok? Então, para essa div, essa aqui é um parent node, é um elemento pai. E essas outras aqui? Qual que é a relação dessas outras divs aqui para esta div? Elas são divs irmãs.
elas são elementos irmãos. A gente pode falar que eles são siblings. Então, siblings. Siblings. Elementos irmãos, beleza? Do inglês, os siblings é irmãos. A gente diferencia, por exemplo, brothers e sisters. Brothers são irmãos homens. Sisters são irmãs mulheres. E siblings são irmãos gerais. É tudo misturado. Por isso que a gente fala que essas divs aqui, elas são siblings desta div aqui. Eu posso falar que essa é o first sibling, essa aqui é o last sibling, ok? Mas todas são siblings dessa div aqui. Todos são elementos irmãos dessa div. Beleza? Então, a gente já viu uma relação de parent, tá? Que é uma div que é pai de outra div. A gente já viu uma relação de child, quando um elemento é filho de outro. E a gente viu uma relação de siblings, quando um elemento é irmão do outro. Quando eu considero que um elemento é irmão do outro? Todos esses elementos aqui são irmãos. Por quê? Porque eles estão dentro de um mesmo pai, que é essa div aqui. No mesmo parent, que é essa div aqui. Show? Se porventura, dentro de alguma div aqui, por exemplo, dentro dessa div, eu tivesse outra div aqui dentro, tá? Essa div não seria sibling dessas aqui, beleza? Ela não tem essa relação de sibling. Ela seria um child desta div aqui, beleza? Um children dessa div aqui. E essa div, para essa div, seria um parent. Essa é parent dessa. Essas são as relações que nós podemos construir com os nossos elementos aqui. E como que a gente intercepta isso? Como que a gente programa isso? Vamos lá. Vamos colocar a programação na aula de hoje, que é importante. Começando aqui, ó, nós criamos um conjunto de elementos, console log, e vamos pegar aqui o btnc. Se a gente imprimir aqui, ó, o btnc, o que nós vamos obter? Atualiza, tá aqui, ó. Ele é um conjunto de 6 divs, tá? Que é esse nosso array que nós pegamos aqui. Vamos entender agora. Quando eu pego o caixa 1, ó, caixa 1, atualizei, eu tô aqui com o elemento caixa 1. Dentro do browser, como que a gente consegue ver essas relações? Eu venho aqui, ó, em Elements, ou elementos. Aqui em elementos, nós vamos vir aqui em propriedades, beleza? E eu vou clicar aqui nesse elemento, ó, caixa, que é a div caixa 1. Aqui ele mostra todas as propriedades que ele tem disponíveis para esse elemento. E aqui a gente começa a encontrar as propriedades de relação. Por exemplo, olha aqui, ó, child nodes. Tá vendo? Eu tô com a div principal e eu consigo perceber que os child nodes dessa div, olha aqui, ó, ele tem 13 nós filhos. Essa div. Mas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só tem aqueles ali. Por que ele tem 13? Porque lembra que eu falei que ele considera os texts, tá vendo aqui, ó, como filhos, quando a gente pede child nodes. Então, se a gente contar aqui, vai dar 13 filhos, length 13. Length 13. Agora, children, ele tem somente 6, tá vendo? Length 6, ou seja, se eu pedir children, ele retorna somente os elementos HTML. Então aqui, se eu pedir children da div caixa, ele vai retornar para mim esses 6 elementos aqui. Beleza? É uma relação direta.
Vamos ver outra relação aqui, ó, que a gente pode encontrar. Aqui, ó, first child. Tá vendo? Lembrando que eu ainda estou na base. First child é um texto, tá? Se a gente vier aqui em child, que é o child notes, eu vejo que o primeiro é um text, beleza? Então, first child é um texto. Agora, first element child é um elemento, tá vendo? O primeiro filho é essa div aqui, ó, essa div. Assim como eu posso pegar o first element child, eu posso pegar o last. O last child é um texto também, mas o last element child é o último elemento filho. Tá vendo? Para essa div, todos são children, todos são child, filho. Eu tenho first element child e last element child. Beleza? Joia. Se eu tenho ainda aqui, ó, a relação de irmãos. Quer ver? Aqui, ó, next sibling. O next sibling, é o próximo irmão dele, é um texto. Agora vamos pegar esse cara aqui, ó, essa div. Beleza? Essa div aqui. Se eu pesquisar aqui, ó, vamos lá. Children. Vamos achar aqui, ó, children. Ele tem filhos? Não, tá vazio aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um filho que é o texto. Lembrando que o texto ele vai estar sempre presente em todos. Mas o children, ele não tem nenhum filho. Beleza? Se eu vier em first element children, nem vamos encontrar aqui, ó. Last, porque nem tem. Tá vendo? Agora ele tem relação de irmãos. Vamos achar os irmãos aqui, ó. Aqui, ó. Next element sibling. Eu tô nessa aqui, tá? O próximo elemento, irmão. Olha aqui quem que é. Tá vendo? É esse cara aqui. Beleza? Relação de pai. Olha só. Vamos pegar aqui o parent. Parent. Aqui, ó. Parent element. É a div inteirona. Certo? Parent note também é a div inteirona. Beleza? Joia, bacana, bacana. E como que a gente coloca isso no script? Vamos lá, vamos colocar. Veja bem, eu quero pegar os elementos do caixa. Então eu vou dar aqui, ó, console.log em caixa1 children, filhos. Veja bem, children é uma propriedade. Tudo que é a caixinha azul aqui é propriedade. A caixinha ciano aqui é método. Se ele é uma propriedade, ele não precisa do parênteses. Salva, vamos ver, atualiza. Agora vamos vir aqui no console. Olha aqui, children, 6 children estão aqui, os 6 filhos dele, beleza? É um array, obviamente, é uma lista, eu posso indicar qual elemento eu quero pegar. Se eu colocar o elemento da posição 0, ele vai me dar somente esse elemento aqui, que é o first child. Se eu vier aqui em elemento 4, ele vai pegar aqui o elemento da posição 4, que é esse aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. É o react, olha lá. Beleza? E se eu quiser pegar o último filho, eu coloco o tamanho dessa lista, desse conteúdo aqui, ó. Para eu não errar, eu posso vir aqui, caixa1.children.length. Lembrando que o length vai me retornar o tamanho 6, porque ele tem 6 elementos, certo? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas o último elemento, ele é índice 5, porque começa do 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho que pegar esse valor aqui e subtrair por menos 1. E assim eu consigo apontar
para o último elemento da minha coleção. Mas, obviamente, que nós poderíamos usar aqui, ó, caixa 1, first element child, que eu retorno o primeiro elemento dessa coleção, tá ali. E como nós vimos, nós podemos usar também last element child, para que eu pegue o último elemento. Eu peguei o último, peguei o primeiro, beleza? E quero pegar todos os elementos também. Todos os elementos, o que nós vamos pesquisar? Children. Então aqui eu tenho first child, last child e children. Todos os elementos. Beleza? Primeira relação aí de elementos filho. Nós podemos pegar quem que é o nó raiz. O nó raiz é o root node. O root node, o nó raiz. Vamos comentar todos esses, beleza? Para não ficar aparecendo um monte de informação lá, né? Vamos pegar o root node. Eu posso pegar, por exemplo, a partir do document, tá? Document. E a gente tem aqui, ó, get root node, né? Que por acaso, olha só, atenção aqui, ó, get root node é um método, get root node. Então, parênteses, é importante a gente ter essa sintaxe, né? Então, o root node, o nó raiz, é o document. Se a gente expandir o document, ele mostra aqui o DOM, né? Então, a partir do document, eu tenho todo esse conjunto aqui, e ele vai expandindo aqui tudo que está no document. Mas eu retornei quem é o nó raiz. Pode ser também a partir de um elemento. Aqui, ó, quem que é o elemento aqui do... Isso aqui é uma coleção, né? Por exemplo, então eu vou pegar o primeiro elemento aqui da minha coleção. Quem que é o nó raiz? Vai continuar sendo o document, certo? O document sempre é o nó raiz. Beleza? Joia! Muito bem. Podemos pegar também, por exemplo, outro método aqui, ó, owner document. Então, para esse camarada aqui, nós vamos pegar o owner document. Já owner document é uma propriedade. E quem que é o owner document? Também é o document. Beleza? Owner, proprietário. Quem que é o proprietário? É o owner document, é o document. Show de bola, pessoal? Entenderam? Começaram a entender? Existem outras relações que nós precisamos aprender e nós vamos continuar na nossa próxima aula. Então não percam que esse assunto é muito importante. Te espero lá, hein?